Eu, Cristiane Espíndola Quintão, estudante do curso de Pedagogia, gostaria de conversar com vocês, professores Leonardo, Ana Carolina e Letícia, a respeito das suas experiências pedagógicas como professores da educação básica, sobre o seguinte tema: prática pedagógica e desafios educacionais, que serão abordados através das seguintes perguntas. Primeira, de que forma sua prática pedagógica contribui para a aprendizagem dos alunos? Segunda, qual a importância da avaliação para as suas práticas pedagógicas e como ela tem eficiência no ensino-aprendizagem? Terceira, na sua prática pedagógica, você considera as especificidades dos estudantes, inclusive no que tange aos transtornos de aprendizagem? Quarta, como você avalia o processo de escolarização diante das dificuldades de aprendizagem? Quinto, que relação você percebe entre as políticas educacionais e a sua prática pedagógica? Sexta, quais são os principais desafios que as políticas educacionais enfrentam? Iremos ouvir agora o professor Leonardo. Boa tarde, meu nome é Leonardo. Eu sou professor de Geografia nas redes municipal e particular do município de Maricá. De que forma a minha prática pedagógica contribui para a aprendizagem dos alunos? Eu tenho como um dos eixos assim, do meu exercício profissional a questão do uso das linguagens. Eu acho que figuras, filmes, músicas e qualquer outra forma de linguagem, elas têm o potencial motivador e potencializador do foco dos estudantes nos temas trabalhados e, consequentemente, né, na melhoria do processo de aprendizagem. Ainda mais nos dias de hoje, que as crianças são tão antenadas a tudo que é virtual, a tudo que é midiático, né? Vamos dizer assim. Então, esse é um dos eixos que eu sempre tenho no meu trabalho. E o outro eixo assim que eu entendo como principal, é uma questão que já é debatida há muito tempo, né? Nas literaturas sobre pedagogia, didática, a questão de tentar aproximar os temas do cotidiano dos alunos. Tentar fazer com que os temas sejam mais próximos das realidades, dos anseios, das questões que eles têm nas suas vidas. A questão número 2. Qual a importância da avaliação para suas práticas pedagógicas e como ela tem eficiência no ensino-aprendizagem? A avaliação é um instrumento que me possibilita analisar os resultados no decorrer do processo de ensino, né? E instrumenta também os ajustes que sejam necessários nesse processo. Eu acredito em sua eficiência se ela for realizada de maneiras diversas no cotidiano escolar e no contato com os alunos, né? E não só nos seus tempos formais de testes, provas ou trabalhos. O problema é que a realidade prática da nossa profissão, ela meio que dificulta muitas vezes essa tomada da avaliação como um processo contínuo e individual. A gente tem muitas salas, muitas turmas, muitos horários. Então isso acaba sendo que meio inviável, na grande maioria das vezes, né? Número 3. Na sua prática pedagógica, você considera as especificidades dos estudantes, inclusive no que tange aos transtornos de aprendizagem? Eu considero, mas dentro das minhas possibilidades de trabalhos. Eu acredito que o atual modelo em que se estrutura a educação brasileira, ela meio que impossibilita que a gente forneça a atenção necessária para esse tipo de estudante. Como eu disse, são muitas turmas, são muitos alunos. A gente conseguir focalizar o indivíduo na sua individualidade ali, né? É muito complicado. Salários baixos, cargas horárias muito altas. Eu acho que questões estruturais, elas dificultam muito essa questão da especificidade do estudante pelo professor. Número 4. Como você avalia o processo de escolarização diante das dificuldades da aprendizagem? Eu acho que as dificuldades de aprendizagem, elas são inerentes ao processo de escolarização.
O problema é que da forma como a gente está trabalhando, como a educação está estruturada, como eu vim falando nas outras questões, a gente não consegue tratar as dificuldades de aprendizagem na individualidade que ela merece ser tratada. E aí muitas vezes as questões são atropeladas, né? Você não consegue focar no estudante individualmente. E número 5, que relação você percebe entre as políticas educacionais e a sua prática pedagógica? Principalmente o direcionamento dos conteúdos trabalhados, assim, eu penso muito nas políticas curriculares, né, em questão. As outras políticas em si, eu não consigo fazer um paralelo muito elaborado, não. Eu tenho mais essa visão do currículo e como que ele meio que ingessa ali a nossa prática dentro daquela receita pronta, né, da BNCC e dos currículos estaduais e municipais. E a última, quais são os principais desafios que as políticas educacionais enfrentam? Eu acredito que as políticas educacionais, e também pensando aqui com foco nas curriculares, elas além de limitarem a atuação e a bagagem e meio que negligenciarem, né, a bagagem profissional e de vida dos professores, elas se mostram contraditórias quando colocadas frente às condições práticas da realidade escolar brasileira. Eu acho que cabe a NCC, por exemplo, quando trata de questões de objetivos da aprendizagem, e coloca aquilo ali no mesmo limiar, com uma coisa a ser atingida por todo mundo, ela está muito fora da diversidade de situações que atravessam a sala de aula no Brasil. Iremos ouvir agora a professora Ana Carolina. Olá, meu nome é Ana Carolina Jardim, eu sou professora de Geografia. Eu atuo no Ensino Fundamental 2, nos anos finais do Ensino Fundamental. Tenho experiência no ensino médio também. Também atuo como professora no Ensino Fundamental 1, em uma escola bilíngue. Nessa escola eu sou especialista. Eu trabalho o inglês com as crianças, mas a minha maior carga horária é como professora de geografia no ensino fundamental, atualmente na rede privada, mas já trabalhei na rede pública e tenho experiência com tutoria do CEDERJ. Eu já fui tutora de disciplina de aprendizagem, de ensino e aprendizagem no CEDERJ. De que forma sua prática pedagógica contribui para a aprendizagem dos alunos? Procuro sempre que possível utilizar jogos, caça-palavras, atividades em grupo, desenhos, observação do espaço ao redor, como ferramentas para fixar o conteúdo e transformá-lo em conhecimento. Percebo que os alunos gostam desse tipo de atividade e que realmente fixam o que foi apresentado, fixam e transformam e entendem o conteúdo quando são confrontados com essas atividades mais lúdicas e precisam utilizar o que aprenderam para resolver uma questão, um jogo, uma pergunta, ou construir um mapa, ou achar palavras num quebra-cabeça, num caça-palavras. Qual a importância da avaliação para as suas práticas pedagógicas e como ela tem eficiência no ensino-aprendizagem? As avaliações somativas, principalmente, têm uma importância mais organizacional por conta da estrutura de notas do bimestre do ano letivo escolar. Então, as avaliações somativas, os testes, as provas, os exercícios que valem ponto, ajudam a somar, ajudam a compor uma nota que vai indicar se aquele aluno vai precisar de recuperação ou não no bimestre. Além disso, a avaliação acontece em todos os momentos, praticamente todos os momentos da sala de aula, pela observação, participante ou não, do professor, pela leitura, pela interpretação de texto, e tudo que a gente pode, como professor, como profissional, entender como diferenças de aprendizado e aquisição de conhecimento, transformação de informação em conhecimento em sala de aula. Na sua prática pedagógica, você considera as especificidades dos estudantes, inclusive no que tange aos transtornos de aprendizagem? Sim, eu trabalho em uma instituição que preza muito pelo atendimento diferenciado, que tem sala de aula comum e sala de recursos equipadas e oferece formação para os profissionais
sempre pede que a gente tenha um olhar atento aos estudantes que têm alguma necessidade especial de ensino. Nem sempre é possível fazer tudo o que a gente deseja, nem sempre é possível dar a atenção diferenciada, focada para esses alunos, mas eu tento trazer acessibilidade e diversidade de conteúdo, de apresentação de conteúdo para todas as minhas aulas. Como você avalia o processo de escolarização diante das dificuldades de aprendizagem? Eu acho que essa pergunta é bem ampla, porque a gente precisa pensar nas diferentes fases do ensino básico. Como especialista, eu já costumo pegar estudantes que são alfabetizados, são letrados, e então eu avalio o entendimento, a compreensão e a transformação da informação dentro da disciplina, dentro da minha disciplina como especialista. Acredito que quanto maiores as dificuldades de aprendizagem, melhores e mais diversas têm que ser as estratégias para que o aluno alcance essa transformação de informação e crie o conhecimento. Que relação você percebe entre as políticas educacionais e a sua prática pedagógica? Bom, eu tento sempre me guiar pelos parâmetros curriculares nacionais, pela base nacional, como guia e não como objetivos únicos de aprendizagem, mas como eu trabalho em escola regular, existem as ordens e as regras que a gente precisa seguir. Até mesmo no livro didático, a gente percebe que há uma linha específica baseada nos parâmetros nacionais, nas diretrizes e bases e na BNCC. Então, essas políticas educacionais elas estão muito presentes na prática do especialista por conta do material que a gente segue e por também a gente seguir, na maioria das escolas, em uma linha que leva às avaliações institucionais. Então, desde Saerj, Serginho, Enem, Olimpíada de Matemática, de Astronomia, a gente precisa seguir alguns cronogramas e seguir algumas linhas teóricas para que esse aluno esteja no nível de outros estudantes, em termos de conteúdo parecido, paridade de conteúdo, para fazer essas avaliações. Quais são os principais desafios que as políticas educacionais enfrentam? Também uma pergunta muito ampla, mas a gente pode considerar a diversidade e a quantidade de estudantes no ensino regular no Brasil. Então, quando a gente tem uma política educacional nacional, por mais que se tente, a gente perde muito das especificidades de cada região e das necessidades de diferentes tipos de escola e de diferentes perfis de estudantes. Então, é muito importante que quando as pessoas que trabalham pensando e desenvolvendo e modificando as políticas educacionais mais amplas tenham um olhar atento para essa diversidade, para que a gente consiga ter um ensino focado, mas abrangente para todas essas, ou a grande maioria dessas diversidades e desses estudantes. Iremos ouvir agora a professora Letícia. Oi, meu nome é Letícia, eu sou professora de Geografia do Ensino Fundamental 2, tanto na rede pública como privada. E vim aqui responder as questões que a Cristiane trouxe em relação à contribuição da minha prática pedagógica na aprendizagem dos alunos e em relação aí aos transtornos e dificuldades de aprendizagem. Bem, eu tento trazer aos meus alunos uma prática pedagógica que transpõe o conteúdo à realidade e tenta aproximar ao máximo o assunto deles e das vivências que eles trazem. Isso porque eu acredito que é o que contribui para a assimilação do que está sendo abordado em sala e também é crucial para a formação cidadã dos alunos. Em relação à avaliação, eu vejo a avaliação como um termômetro de como os alunos estão vendo e assimilando algum assunto, mas é também através das diversas modalidades avaliativas que eu consigo um feedback da minha aula em relação ao aluno, como que ele está recebendo esse meu conteúdo e a minha aula, como ele está sendo passado para ele, assimilado, né?
principalmente porque o aluno às vezes tem dificuldade de se compreender e expor as dificuldades que ele tem sem uma etapa avaliativa. Então, essa avaliação mais tradicional, formal, ela impossibilita compreender como está sendo essa relação do aluno com o conteúdo. Bem, quanto à inclusão dos alunos em uma prática pedagógica que considere os transtornos de aprendizagem, é uma demanda das unidades escolares onde eu trabalho, mas eu também considero uma demanda pessoal, principalmente porque é muito complicado você estar passando aula ali e você ter alguém que está à margem daquele conteúdo que está sendo explanado. Então, eu busco adicionar atividades e dinâmicas que incluam esses alunos e possibilitem que eles utilizem e acessem o conteúdo de uma forma prática e que também seja útil no contexto que eles estão inseridos. Eu acredito que a escolarização é uma etapa fundamental na vivência da criança e do adolescente, mas muitas vezes ela acaba ficando rígida e dificulta a inclusão e a participação dos alunos por conta das suas especificidades. E já em relação às políticas educacionais, eu acredito que elas são fundamentais e quando a gente fala da elaboração delas, elas são muito bem elaboradas e importantes. Mas, em prática, eu vejo que é difícil a execução desses textos, né, dessas políticas, principalmente quando fica para o professor regente toda a responsabilidade da adaptação, da execução, da avaliação, enfim, da inclusão no geral. Eu tento ao máximo me atentar a esses alunos e as suas especificidades e aquilo que pode ser feito, mas eu sinto que eu faço o mínimo necessário, porque a gente tem uma extensa carga horária, a realidade da maioria dos professores é de muito trabalho dentro e fora de sala de aula, e aplicar essas políticas pedagógicas de forma individualizada se torna muito desgastante e exaustivo. Acredito que esse é um dos principais desafios que essas políticas educacionais apresentam aí na aplicação em sala de aula. Com base nas respostas dos professores, podemos extrair várias ideias e desdobramentos dos resultados atingidos a serem apresentados aos professores entrevistados. Primeiro, a valorização da utilização de múltiplas linguagens. Todos os professores destacam a importância de utilizar diferentes formas de linguagem para tornar os conteúdos mais acessíveis e relevantes para os alunos. Esse aspecto pode inspirar outros educadores a explorar abordagens inovadoras em suas práticas pedagógicas, incluindo o uso de recursos audiovisuais, música e outras formas de expressão. Segundo, o reconhecimento da avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Os professores destacam a relevância da avaliação contínua para compreender o progresso dos alunos e ajustar as estratégias de ensino. Isso pode estimular reflexos sobre a importância de uma avaliação formativa e contínua em oposição a uma abordagem apenas somativa. Terceiro, a consideração das especificidades dos alunos. Todos os professores expressam a importância de considerar as necessidades individuais dos alunos, especialmente aqueles com dificuldades de aprendizagem. Isso ressalta a importância da inclusão e da adoção de práticas diferenciadas para atender às necessidades de todos os estudantes. Quarto, a conscientização dos desafios enfrentados pelas políticas educacionais. Os professores destacam os desafios enfrentados pelas políticas educacionais, como a deficiência do currículo e a falta de adaptação às diversas realidades das salas de aula.
Isso pode inspirar a discussão sobre a necessidade de políticas mais flexíveis e sensíveis às demandas dos professores e alunos. E, por último, quinto, ênfase na importância da relação entre teoria e prática. As respostas dos professores demonstram a importância de uma relação estreita entre as políticas educacionais e a prática pedagógica. Isso destaca a necessidade de uma abordagem íntegra que leve em consideração tanto as diretrizes institucionais quanto as necessidades específicas dos alunos e professores. Estas ideias podem ser consideradas como um ponto de partida para reflexões e discussões aprofundadas sobre as práticas pedagógicas.